Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, para que neste dia também sejamos capazes de compreendermos a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos de cantar no refrão do salmo de hoje: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Vamos repetir juntos este refrão? Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. É por isso que nós escolhemos, diante de tantas possibilidades e propostas, terminarmos o ano de 2019 e iniciarmos o ano de 2020 na presença do Senhor, porque nós queremos que 2020 seja o ano da graça de nosso Senhor em nossas vidas, em nossas famílias. Nós queremos que o ano de 2020 seja um ano de muitas bênçãos sobre nós e sobre todos aqueles que estão ao nosso lado. E o ano novo só pode se tornar novo quando o nosso coração se abre para a graça de Deus, quando o nosso coração se abre para a bênção de Deus, porque é somente Ele que faz nova toda a criatura. E não basta somente o ano ser novo, se eu continuo velho, se eu continuo apegado àquelas estruturas que me impedem de receber a bênção e de receber a graça de Deus na minha vida. E vai ser dentro desta perspectiva que a palavra de Deus vem falar com cada um de nós. E nós não podemos permitir com que as distrações das pessoas, dos movimentos, dos barulhos, até mesmo de quem está ao nosso lado, nos tire a atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, neste último dia do ano. E as leituras possuem uma pedagogia muito bela para nos instruir diante desta realidade que queremos, a graça e a bênção de Deus. E eu gostaria de começar a pregação retomando a primeira leitura de hoje. Então, se você tem aí o seu folheto,
Pegue aí, primeira leitura, retirada do livro dos Números. Vamos tomar os 2 primeiros versículos, versículo 22 e versículo 23. Acharam? Vamos ler juntos esses 2 versículos? O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes. Paremos aqui. Vamos entender a palavra. Para o povo de Deus, povo de Israel, conduzido neste momento da história sob a liderança de Moisés, eles acreditavam que a manifestação de Deus no seu meio era por excelência a bênção de Deus. E de acordo com a tradição do Antigo Testamento, a bênção significava a comunicação da vida. Então, por exemplo, quando os pais ganhavam os seus filhos, quem transmitia a vida aos filhos? Os pais. E os filhos se tornam, por excelência, a bênção dos pais, porque através deles a vida foi comunicada. Isso na dimensão micro, na dimensão pequena das relações familiares. Mas isso era consequência de uma teologia mais ampla, de uma concepção mais ampla, na relação de Deus para com o seu povo. Então, o povo acreditava que a bênção que eles recebiam por excelência era a comunicação da vida de Deus na vida de cada uma das pessoas que tomavam uma decisão de fazer o caminho do seguimento ao Senhor. Então, a bênção não era negociação com Deus. A bênção não era barganha com Deus, de falar: olha, eu te dou isso, e em troca o Senhor me dá aquilo. Como muitas vezes encontramos em diversas igrejas, que utiliza esse tema da bênção como uma barganha, como um comércio com Deus. Então esta metodologia está totalmente errada, e ela contradiz a Escritura. Porque de acordo com os livros do Antigo Testamento, agora retirado do livro dos Números, o povo temente a Deus acreditava que a vida de Deus era comunicada a eles, e a partir deste momento, esta bênção precisava ser perpetuada. Esta bênção precisava ser levada à vida das pessoas. E se nós começamos a nossa reflexão pedindo ao Senhor que Ele nos dê a sua graça e a sua bênção, nós precisamos entender que tipo de bênção é esta. E vai ser nesta perspectiva que a primeira leitura vai nos ensinar, vai nos catequizar. Então Deus chama a Moisés e diz a ele que esta bênção precisava ser perpetuada. E aqui já vem o primeiro ensinamento da palavra de Deus para cada um que aqui está, para o início de um novo ano que nasce hoje. Se de fato nós queremos um ano abençoado, o nosso coração deve estar aberto para acolher aquele que é por excelência a bênção do Pai. E quem é Ele? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que assumiu a nossa condição humana e que se fez um como nós. Antigamente, quando a gente era criança, desde pequeno, no seio da família,
o que nós aprendíamos? A pedir bênção para o pai, a pedir bênção para a mãe, para o avô, para a avó, para o tio, para o padrinho, para a madrinha. Agora hoje, como os pais já não têm mais fé, como os pais hoje já não querem receber Cristo por excelência, que é a bênção do Pai em suas vidas, a grande maioria das crianças já não sabem mais o que é pedir a bênção. E o padre fica vendo isso na porta da igreja. Quando chega, tem que brincar com as crianças para ensiná-las a pedir a bênção. E por que isso acontece? Porque os pais não ensinam. Aí o padre brinca, pede bênção para crescer, a meninada acha bom, né? E agora já tem uns que já chegam com a mão esticada para pedir a bênção. E se no primeiro dia do ano, nós já somos capazes de compreender esta palavra, precisamos não só abrir o coração para que Cristo, a bênção do Pai, nos alcance, mas devemos transmitir esta bênção aos outros, como foi na época de Moisés, ensinando a bênção, abençoando os seus, para que esta bênção pudesse ser transmitida à vida das pessoas. Então eu sempre digo, quando eu faço algum batizado, você que é mãe, nunca perde por dizer: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Você que é pai, você que é mãe, ouça isso que o padre está te dizendo. Você nunca perde por dizer: Deus te abençoe. Esta semana, conversando com um padre amigo, ele me disse assim: olha, minha irmã nunca ensinou os filhos dela a pedir a bênção. E aí eu falei para o padre, meu amigo, então você ensine os seus sobrinhos. Mas fiquei curioso e perguntei a ele: mas por que a sua irmã nunca ensinou os filhos dela a pedir a bênção? Ele vira para mim e diz: não, porque a minha irmã diz que quem pede a bênção é somente para velho, para velha, e ela não é velha. Olha a que nível a nossa compreensão rasa, medíocre, está chegando. E por que isso está acontecendo? Porque não estamos abertos para acolher Cristo, que é por excelência a bênção do Pai. Aí de repente hoje, você é exortado por esta palavra, e faz a pergunta: como que eu posso ensinar, padre, aos meus filhos, aos meus afilhados, aos meus netos, aos meus sobrinhos, a pedirem a bênção? Aí vem a leitura nos ensinar. Voltemos aonde paramos, versículo 24. A bênção de Israel está dividida em 3 elementos. Então nós temos o versículo 24, o 25 e o 26. Como cada um dos conteúdos que compõem a bênção são muito importantes, nós não vamos ler os 3 versículos seguidos. Vamos ler um, entender, vamos ler o segundo, entender, vamos ler o terceiro e entender. Vamos lá? Versículo 24. Leiamos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. Paremos aqui. O primeiro elemento da bênção. A quem nós pedimos a bênção? Ao Senhor. Nós, por nossa própria conta, não seríamos portadores da bênção. Nós só podemos abençoar os outros porque o Senhor nos abençoou por primeiro. E o primeiro sinal da bênção nos remete a quê? A uma segurança. O Senhor te abençoe e te guarde.
Vamos repetir? O Senhor te abençoe e te guarde. Diga para quem está do seu lado: o Senhor te abençoe e te guarde. Agora olha para o padre. Hoje nós vivemos num mundo de muita insegurança, não é assim, minha gente? E como que são as nossas casas? Muro de 5 metros de altura, cerca elétrica daquelas, as mais potentes, que parece a do presídio, portão lacrado, cadeados, correntes, trava nas portas, e de repente, quando chegamos em casa, temos o dissabor de ter sido visitado pelo ladrão. Por que que o nosso mundo se tornou um mundo tão inseguro, um mundo tão violento, um mundo tão agressivo conosco? Porque aonde falta a bênção do Senhor, falta consequentemente a segurança. Não serão os muros, as grades, os alarmes, as câmeras que nos darão a segurança, porque nós temos tudo isso e ainda vivemos numa situação de plena insegurança. E hoje, iniciando um novo ano, nós devemos colocar a nossa confiança em quem? No Senhor. Porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá a segurança que precisamos para continuar a nossa jornada. E essa realidade que o padre tratava agora da insegurança social, é consequência também de uma insegurança pessoal. Vocês já perceberam o quanto nós estamos nos tornando um povo inseguro? Hoje, se nós falamos alguma coisa, e a pessoa já pergunta novamente sobre aquilo que nós falamos, qual que é a nossa atitude? Ficar com o pé atrás. Uai, será que o fulano não está acreditando em mim? Mas será que a minha fala não está convencendo o outro? E isso é fruto do que, gente? Da nossa insegurança interna. E na liturgia de hoje, a palavra de Deus vem te dizer: abra o seu coração, peça a bênção ao Senhor, e Ele será a tua força, Ele será a tua confiança, Ele será a tua segurança, porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege, é o Senhor que está ao seu lado. Primeiro elemento. Vamos agora para o segundo elemento da bênção. Versículo 25, olha o que está escrito, juntos: o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça de ti. Paremos aqui. A forma com que o povo de Deus esperava a manifestação de Deus, por excelência, era de qual forma? Conhecer a face de Deus. Então, se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi para o Monte Sinai e Deus daria para ele as tábuas da lei, Deus se manifesta numa sarça de fogo, chamada sarça ardente. O que Moisés fez? Tampou o rosto, porque de acordo com a teologia do Antigo Testamento, ninguém era capaz de contemplar a face de Deus, porque se olhasse para a face de Deus, era algo tão grandioso que a pessoa morria. Por isso que Moisés não olhou para Deus quando Deus falou com ele, e ele tampou o rosto. Mas esse desejo perdurou todo o Antigo Testamento, perdurou todo o Novo Testamento e chega até nós agora em 2020. Por que o padre está dizendo isso? Porque há poucos dias nós celebrávamos o Natal de Jesus. Nós celebrávamos o seu nascimento. E o que é o Natal? É um Deus que assume a nossa condição e que tem um rosto para que nós
sejamos capazes de contemplá-lo. Então aquela bênção desde Moisés se cumpre agora em Jesus, porque nós temos um Deus que faz brilhar a sua face sobre nós. E só é possível ter brilho a partir do momento que você tem luz. No escuro não é possível ter brilho. E por que o padre está dizendo isso? Porque Jesus é por excelência a luz que ilumina a nossa escuridão. E iluminando a nossa escuridão, nós somos capazes de contemplar a sua face. Nós somos capazes de ver o seu rosto. E esse é o desejo do coração humano. Esse é o desejo de cada homem e de cada mulher. Mas qual é a nossa dificuldade? Vai chegando o final de um novo ano e o início de outro. Os nossos anseios se resumem em quê? Em comprar o presente, em aproveitar a promoção do Black Friday, em organizar as minhas férias com a minha viagem, em pensar o cardápio da ceia, comprar os presentes para as pessoas que eu amo, fazer a lista dos materiais da escola da meninada, aí logo já vem o IPTU e IPVA, e aquilo que a gente não podia ter gastado em dezembro, vai apertar no mês de janeiro e de fevereiro, e o nosso final de ano, e o início do novo que chega, se resume a isso, porque vamos perdendo a capacidade de querer contemplar a face de Deus, vamos nos distanciando e colocando outros princípios para regerem a nossa vida, a nossa família e as nossas escolhas. Aí o que acontece? Temos natais com muita comida, com muito presente, com muita bebida, mas ao mesmo tempo com muitas pessoas tristes, angustiadas, com vida sem sentido, não se realizou plenamente, porque aonde falta o brilho da face de Deus, falta tudo. E se você quer um ano novo, deseje contemplar esta face, que vai te iluminar diante das escuridões que você terá que enfrentar no próximo ano. E é por isso que o coração do cristão nunca desanima, porque mesmo passando pelas dificuldades, pelas provações, pelas percas, nós permanecemos de pé, porque nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que brilha o rosto da sua face para nós, e nos comunica a sua bênção. Então este é um projeto, gente, para um ano novo, e isso é acessível a todos nós, porque esse Deus se inclinou, Ele se rebaixou, Ele assumiu a nossa condição, Ele tem um rosto que você pode ver, que você pode contemplar, e ao contemplá-lo, Ele vai resplandecer o brilho de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Será que esse Deus não merece uma salva de palmas? É isso para o nosso ano novo, é isso que nós temos prometidos, e a palavra nos garante. Mas não termina por aqui, vem o último elemento da bênção. Vamos lá, no versículo 26, olha o que está escrito, leamos juntos? O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz. A paz na Escritura, gente, não é somente sinônimo de uma vida sem conflitos, não é apenas a ausência de guerra para ser paz, mas na Escritura, o sentido da palavra paz, que vem do hebraico, shalom, significa felicidade em plenitude. Vou repetir.
A palavra paz na Escritura, na Bíblia, não significa apenas a ausência de conflitos ou de guerra, mas a palavra paz significa felicidade em plenitude, ou seja, felicidade completa. E agora, qual é o terceiro elemento da bênção? Esse Deus que assumiu um rosto, Ele não fica de mal de você. Quando nós estamos de mal de uma pessoa, quando ela passa perto de nós, qual que é a nossa primeira atitude? Virar o nosso rosto, não é assim? Se é uma pessoa que você não gosta, que você não quer cumprimentar, que você não tem afinidade, logo que você avista a pessoa, a primeira coisa que você faz é virar o rosto para o outro lado. Como o nosso Deus é um Deus que é amor, enquanto nós estamos virando o rosto para nos afastar, o que esse Deus está fazendo? Virando o rosto para nos olhar, virando o rosto para alcançar a nossa face, para brilhar sobre nós a sua luz. E quando você permite com que a face de Deus encontre com a tua, quando você permite com que o olhar dele brilhando, encontre o seu olhar e faz o seu olhar se tornar um olhar brilhante, qual é a finalidade dele na relação com você? Te dá a paz. E o que esta paz significa? Felicidade plena, completa, que somente o Senhor pode nos dar. E agora vai chegando esse último dia do ano, a pergunta que sempre os jornalistas fazem às pessoas na programação: o que você deseja para 2020? Aí a gente ouve de tudo, não é? A gente ouve de tudo. Eu quero amor, eu quero felicidade, eu quero isso. Outros são mais ambiciosos: eu quero minha casa nova, né? Quero comprar isso, quero ganhar aquilo. Mas nós não ouvimos, numa enquete de jornal, uma pessoa que é questionada a pedir a felicidade plena e completa. E por que nós estamos agindo desta forma? Porque já não é mais o Evangelho a nos educar, a nos ensinar, mas é a teologia do mundo, do apego, dos bens materiais, do acúmulo de posses. E aí, quando nós temos a possibilidade de sermos questionados, o que nós precisamos para ser feliz em 2020? Ganhar na Mega Sena acumulada. Padre, cheguei atrasado na missa, porque eu estava esperando para ver se os 6 números eram os meus, padre. Não é assim? E hoje a palavra de Deus vem te dizer que para o próximo ano que está iniciando, o Senhor volta para ti o seu rosto, e Ele quer te dar a paz, Ele quer te dar a felicidade plena, Ele quer te dar uma alegria, que não pode ser comprado pelas coisas, que não pode ser dado pelas pessoas. Aí viria um outro questionamento: se a bênção nos dá a segurança, faz brilhar a face de Deus sobre nós e nos dá a paz, o que eu preciso fazer para que 2020 seja um ano de segurança no Senhor, de brilho da face dEle para mim e da paz dEle em meu coração? Aí vem o Evangelho para nos explicar no cotidiano como isso pode acontecer. Vire a página do seu folheto e pegue aí o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Vamos tomar o versículo 16, 17 e 18. Pegue aí no seu folheto, versículo 16, 17 e 18. Acharam aí? Vamos ler juntos? Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto,
contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Força, versículo 18. E E todos os que ouviram os pastores... ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Paremos aqui. Quando você faz a experiência da bênção, como acabávamos de entender, você tem um encontro íntimo com Jesus, com Maria e com José. Então o evangelho de hoje é continuidade do evangelho que nós ouvimos no Natal. Na noite do dia 24, nós ouvimos que os primeiros a irem ao encontro de Jesus, quando ele nasceu na gruta de Belém, foi quem? Os pastores. E indo até lá, quem que os pastores recebem em seus corações? Jesus, que é por excelência a bênção do Pai. Mas os pastores não vão ficar o tempo todo com Jesus, Maria e José, lá na gruta de Belém. Chega uma hora que eles precisam voltar, eles precisam ir embora, porque a rotina da vida vai ser retomada. Olha que interessante que eu vou te dizer agora. Nós estamos no final do ano. Temos uma pausa no trabalho, nas atividades, temos os festejos, mas dia 2 de janeiro, que é depois de amanhã, a vida volta ao normal. Acabam os feriados, acabam as festas e as confraternizações, e nós devemos voltar para o batente, para a luta de cada dia. Mas os pastores voltam para cumprir as suas atividades, para viverem a sua rotina de uma maneira diferente, porque aquele encontro com Jesus fez a diferença no coração e na vida de cada um dos pastores, para que o seu cotidiano se tornasse um cotidiano abençoado, um cotidiano cheio de paz, um cotidiano cheio da luz, do brilho de menino Jesus, que alcançou o coração de cada um deles. E os pastores voltam para casa, para o trabalho, para a labuta, de uma maneira diferente. Nós acabamos de ler no versículo 18, que quando os pastores contavam o que eles tinham visto, ouvido e vivido, como que as pessoas ficavam? Maravilhadas com aquilo que eles contavam. A transmissão da fé que os pastores faziam depois do encontro com Jesus, levavam as pessoas que estavam à sua volta a ficarem de que jeito? Resmungando, murmurando? Não, as pessoas ficaram maravilhadas. O que significa ser uma pessoa maravilhada? É uma pessoa que está cheia da maravilha, da alegria, da felicidade. E agora, nós somos hoje convidados a fazermos essa mesma experiência. Às vezes amanhã ainda tem mais um dia de folga e de festa, mas depois de amanhã a nossa vida volta ao normal. E qual é a sua missão? Se você recebeu a bênção de Deus, se a sua face brilhou sobre você, e se você pode desfrutar desta paz, ajudar as pessoas que estão à sua volta a serem pessoas maravilhadas. E qual é a nossa dificuldade? Que na maioria das vezes, nós ajudamos as pessoas que estão ao nosso lado a ficarem de outro jeito, a ficarem murmuronas, reclamonas, a xingar, a falar mal dos outros, a fofocar, porque às vezes o primeiro a tomar essa atitude somos nós. E quando a palavra de Deus nos educa, nos instrui, entra no nosso coração, a nossa vida se torna diferente. Consequentemente, as nossas atitudes mudam, e mudando, muda a vida das pessoas que estão à nossa volta. E o ano novo só pode ser novo se você se tornar uma mulher nova,
se você se tornar um homem novo, um jovem novo, uma criança nova. E aqui nós não falamos da novidade cronológica de idade, mas é a novidade do Espírito, que quer alcançar o coração de cada um de vocês nesta noite. Neste início de um novo ano, para que aonde você chegar, a partir de hoje, como fiquem as pessoas? Maravilhadas, cheias da maravilha de Deus. Mas olha que interessante, olha como o texto do Evangelho encerra. Voltemos ao versículo 20, dos pastores. Vamos ler juntos o versículo 20? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram para casa de que jeito? Glorificando e louvando a Deus. Como que os pastores voltaram para casa? Glorificando e louvando a Deus. Como é que você tem que voltar para casa hoje, depois dessa missa? Glorificando e louvando a Deus. Amanhã, que você tiver compromisso de família ou dos amigos, como é que você deve ir? Glorificando e louvando a Deus. Depois de amanhã, dia 2, que o despertador bater 5:30 da manhã, que tem que tomar banho, arrumar para ir trabalhar, como é que você vai para o trabalho? Glorificando e louvando a Deus. E assim vai ser todo dia, gente. Louvando e glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho que levantar cedo, porque num país de 14 milhões de desempregados, eu tenho emprego, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque é apertado, dá banho nos meninos, arrumar, levar para a escola, buscar. Mas quantos queriam ter e não tem, Jesus, e eu tenho, obrigado, Senhor. Terminou o dia de trabalho, está cansado, o dia foi muito pesado, vai voltar para casa, louvando e glorificando, obrigado, Senhor, porque a tua força me guardou, me sustentou, e eu dei conta de vencer mais um dia de trabalho, eu te louvo e te bendigo, Senhor. É isso que o Senhor nos pede, quando nós abrimos o coração e acolhemos o que Ele tem para nos oferecer. E isso é sinal da bênção de Deus. Uma vez, conversando com um padre bem idoso, que morava lá no nosso seminário, ele me contou um acontecimento dele, quando ele cuidava de uma paróquia. Ele dizia assim para nós seminaristas: eu sempre gostei de abençoar o povo, porque vocês que vão ser padres, têm que se lembrar, no dia da ordenação de vocês, o bispo unge as mãos, para que vocês abençoem o povo. Então a primeira coisa, é vocês padres, abençoarem o povo. Mas depois a segunda coisa, é ajudar o povo, ensinar o povo a receber a bênção. Aí o padre contou, ele falou: olha, lá na minha paróquia também tinha a veiarada, e eu ia dar bênção para a veiarada, e elas falavam assim: para você também, Deus te abençoe também. Outros diziam: obrigado, padre. E ele nos ensinava, quando a gente recebe a bênção de Deus, seja pelo pai, pela mãe, pelo padre, pelo padrinho, pela madrinha, qual deve ser a nossa resposta? Amém. E a palavra amém significa: eu aceito, eu quero, eu creio, eu abro o coração, eu acolho. E aí o padre nos contando que teve que ensinar para a meninada, mas teve que ensinar também para a veiarada, que quando fala Deus te abençoe, qual é a nossa resposta? Amém. Não é contigo também, não é para você, não é tá bom, não é obrigado, é amém. Então todas as vezes que alguém te abençoar, como que você vai responder? Amém. Não é se você vai pedir bênção para sua mãe, e ela vai te dizer: Deus te abençoe meu filho, o que você vai responder para sua mãe?
Amém. Quando você for pedir a bênção para o seu pai e ele falar, Deus te abençoe meu filho, minha filha, qual vai ser a sua resposta? Amém. E quando o pai te abençoar também, qual vai ser a sua resposta? Amém. Amém. Porque acolhendo a bênção de Deus, a gente sai diferente. A gente sai louvando e glorificando. E não serão as dificuldades, as provações, as tribulações, as percas que nos separarão do amor de Deus. Então nesta noite, nós devemos aprender a glorificar e a louvar a Deus. Agora o padre vai te fazer uma pergunta que você não precisa responder, só para você pensar. Quantas horas do seu dia e consequentemente da sua semana você gasta reclamando, murmurando, falando mal dos outros ou pensando coisa que não presta? Primeira pergunta. Segunda pergunta para você refletir e responder para você. Quantas horas do seu dia e da sua semana você gasta louvando, agradecendo, glorificando e falando coisas boas? Quantas horas de áudio você recebe no seu WhatsApp falando somente porcaria? E quantas horas de áudio você recebe falando coisas boas, que te edificam, que te ajudam a crescer, que te ajudam a voltar para Deus? Então hoje, nós devemos aprender com os reis magos, que vão a Jesus e voltam diferente. Nós devemos aprender com os pastores, que vão a Jesus e voltam de que jeito? Glorificando e louvando a Deus. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso. Deixe agora o seu folheto de lado, feche um minutinho os seus olhos e faça uma retrospectiva da sua vida. Há quanto tempo você não pede a bênção para o seu pai, para a sua mãe? Há quanto tempo você não pede a bênção para Deus? Há quanto tempo você não abençoa os seus filhos, os seus afilhados, os seus sobrinhos? E neste último dia do ano, vai dizendo para Jesus: me abençoe, Jesus, me guarde, Senhor, volte o seu olhar para mim e brilhe sobre mim a tua face, Senhor. Me abençoe, Senhor, e me dê a sua paz. Diante de tantas maldições que eu falei nesse ano que terminou, porque hoje, Jesus, aprendendo com a tua palavra, eu quero que 2020 seja o ano da bênção, seja o ano do louvor, seja o ano da tua glorificação na minha vida, Senhor. Eu quero fazer a experiência dos pastores, para que tudo aquilo que eu falar com as pessoas neste novo ano, Senhor, quem me escutar, fique maravilhado, Senhor. Este ano, eu quero todos os dias te louvar e te glorificar, Senhor, pelo teu amor que é derramado no meu coração, pela tua graça que me fortalece. E se há muito tempo você não sabe agradecer a Deus, agradeça a Ele agora do seu jeito. Fala: obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pela minha família. O Senhor sabe que lá em casa às vezes as coisas desandam, mas 2020 vai ser diferente, porque nós vamos te louvar e te glorificar, Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor.
Te agradeço pelo meu trabalho, pelo alimento de cada dia que o Senhor me dá. Te agradeço, Jesus, porque eu poderia estar em tantos lugares nesta noite, e o Senhor me trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me abençoa, porque o Senhor volta a sua face para mim, porque o Senhor brilha esta face para mim, Senhor, porque o Senhor me abençoa, porque o Senhor me dá a paz, a alegria, a felicidade. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Graças a Deus pelo mar e pelo sol, pelo trigo que dá pão.